Felipe Luiz tá todo bobo. Pedro, quem deu a notícia, Libertadores da América. Mas fora da América, Pedrão, que história é essa, hein? Me conta aí. Vamos falar sobre tudo isso. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Hoje é dia de Mengão dentro de campo e ó, já vou encarar, vou ficar aqui na contagem regressiva. 24 dias para a final da Libertadores da América e eu estou muito ansioso, meus amigos. Ó, elenco do Flamengo desembarcou ontem num hotel em Santos sob uma forte festa da torcida rubro-negra santista e também paulista no geral ali, que vai para Santos para acompanhar esse jogo do Flamengo às 7 horas, mais ou menos 7h30. A gente vai estar entrando ao vivo na Pedrão RNTV para trazer a transmissão dessa partida para você, torcedor rubro-negro. Flamengo não tem jeito, meus amigos. Precisa elevar o desempenho lá no topo, entrega tudo de si para somar esses 3 pontos fora de casa aí, porque serão, sem dúvida nenhuma, importantíssimos. Jogos em sequência têm atrapalhado a recuperação dos atletas do Flamengo, tá? Em função do calendário intenso, os treinamentos têm sido cada vez mais raros no rubro-negros, são treinamentos bem específicos ali para não forçar os atletas. O próprio GE. Globo publicou isso aí com foco na questão do regenerativo. Em alguns casos, os atletas mais desgastados fazem trabalho que exigem menos fisicamente, cara. Cara, é uma vergonha, né, cara? Você está na final da Copa Libertadores da América, em vez de você ser contemplado pela confederação do seu país, né? Pelo mérito de estar na final, você é bombardeado por jogos e mais jogos, encurtamentos de campeonato. E aí, eu sou um dos caras que reclamo disso. Não vou falar que o mais reclamo, não tenho nem essa pretensão de ser o que mais reclamo. Aí teve um camarada que ontem comentou: "Ah, Pedrão, tu só reclama também da CBF." Meu amigo, quando fazer alguma coisa que eu acho legal, vou elogiar. Agora a gente tem que reclamar. Não tem outro jeito. Mas voltando a falar sobre a partida de hoje, Flamengo e São Paulo. São Paulo tá num viés de subida aí, tava num viés de queda, né? Principalmente depois daquela derrota contra o Palmeiras, né? Na mão grande, São Paulo entrou num viés de queda terrível, perdendo várias partidas no Morumbi, fora de casa, para um monte de time, e já agora está no viés de subida. Venceu o Vasco na última rodada, que estava com uma boa sequência de jogos, 2-0, né? É uma das melhores equipes desse segundo turno, aí, junto com Flamengo e Palmeiras, a equipe do Vasco da Gama, e agora tá nessa disputa, né, da Copa Libertadores. Então não pense o Flamengo que vai encarar moleza, porque não vai. Escalação do Flamengo: De La Cruz deve ganhar sequência na equipe titular do Flamengo hoje, e Carrascal é opção para o técnico Felipe Luiz. O colombiano sofreu uma lesão na partida contra o Sport e viajou mesmo sentindo dores nas costas, mas pode ser opção como titular para o time de Felipe Luiz. Estão de fora do confronto Pedro, que se recupera da lesão no braço, Léo Ortiz, que faz tratamento, o volante Jorginho, lesão na coxa, o Bruno Henrique, suspensão, 3º cartão amarelo, Everton Araújo também, suspensão em função de um cartão vermelho que ele recebeu, no meu entendimento correto, mas que a arbitragem ela precisa tomar esse mesmo critério quando for contra o Palmeiras, coisa que não aconteceu no Palmeiras e Cruzeiro. A situação de Carrascal será avaliada pelo clube hoje, na quarta-feira, horas antes do jogo, para saber se dá para contar com ele entre os titulares ou se ele fica ali de stand-by no banco de reservas para entrar durante o prosseguimento da partida, beleza? E aí,
Temos aqui um provável Flamengo para entrar em campo hoje, bem bombardeado em função dos desfalques. Entretanto, é um Flamengo competitivo e capaz de vencer a equipe do São Paulo. Não tenho a menor dúvida disso. No gol, o goleiro argentino Agustín Rossi. Na lateral direita, Guilhermo Varela. Na zaga, Danilo e Léo Pereira. Léo Ortiz também não viajou com o grupo em função de dores no tornozelo, que ele acabou machucando lá no jogo diante da equipe do Palmeiras. Uma fatalidade, Vitor Roque acabou caindo em cima do tornozelo do Léo Ortiz. Alexandro na lateral esquerda. Eric Pulgar de volante junto com o De La Cruz. O De La Cruz, na última partida, jogou como titular, jogou bem, desempenhou bem, vai ganhar a segunda partida seguida. Geralmente isso não ocorre, ele joga uma, fica algumas fora, joga uma, fica algumas fora, mas o departamento médico do Flamengo entende que o jogador está em condições de ter essa batida, esses 2 jogos em sequência, e quando ele está em condições, é um jogador que de fato faz a diferença. De Arrascaeta, Luiz Araújo pelo lado direito, Plata no meio e Samuel Lino pelo lado esquerdo, ou o Carrascal, como eu disse, vai ser reavaliado ali no momento, na quarta-feira, hoje, né, para ver se ele tem condições de iniciar a partida. O Everton Cebolinha volta a ser opção no banco de reserva, já vem realizando atividades ali em transição para o gramado. Ele que teve um probleminha aí há cerca de 2 semanas contra o Botafogo, quando o Flamengo venceu por 3-0 no estádio do Newton Santos. A vitória é primordial para que o Flamengo volte à liderança e quem sabe o Palmeiras aí perca pontos no clássico diante da equipe do Santos, que está disputando aí ferrenhamente a disputa para não ser rebaixado para a segunda divisão. Em paralelo a isso, meus amigos, teremos hoje a arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima, um árbitro que eu não gosto. Tá falando mal de árbitro, Pedrão, todo árbitro não gosta, porque quando eu falo bem, tu não assiste o vídeo. Mas esse cara de hoje, para mim, é terrível. Expulsou 2 atletas do Flamengo contra o Bahia, Danilo e o Alacian, corretamente. Entretanto, adora um cartãozinho amarelo e uma faltinha. Picota o jogo inteiro, não vai ter jogo, vai ser negócio de cair no chão, um negócio assim realmente terrível. E a CBF, meus amigos, aí aquele amigo lá que comentou que eu sou corneta da CBF, é por causa disso aqui. Entende? Divulgou ontem, tá? As rodadas, a 34ª rodada, a 35ª rodada, e a 36ª e a 37ª rodada, tá? Até a penúltima rodada. O que acontece? O Flamengo, no dia 19 de novembro, às 9h30 da noite, pega o Fluminense no Maracanã. Mando do Fluminense, mas Maracanã é torcida mista. Isso aí já iria acontecer naturalmente. Na 35ª rodada, o Flamengo pega o Bragantino no dia 22 de novembro, às 9h da noite no Maracanã. Essa partida contra o Bragantino, inicialmente, seria disputada no dia 23. Mas, em função do Flamengo estar presente na final da Libertadores, a CBF tirou do dia 23, tirou do domingo e botou no sábado, dia 22. Então já antecipou um jogo do Flamengo. Ué, Pedrão, mas tem que jogar a final da Libertadores, você queria o quê? Calma que eu vou chegar lá, velho. 36ª rodada. Atlético Mineiro e Flamengo na Arena MRV, dia 25 de novembro, no estádio do Atlético Mineiro, às vésperas da final da Copa Libertadores. Esse jogo do Atlético Mineiro seria após a final da Libertadores. Depois do dia 29. Mas em função da final, puxaram para o dia 25. Na 37ª rodada, nós temos o Flamengo jogando no dia 3 ou no dia 4 de dezembro, diante da equipe do Ceará, em casa, tá?
E aí a última rodada é contra o Mirassol, a CBF ainda não, deve ser no dia 7 de dezembro, que é quando se encerra o Campeonato Brasileiro. Mas por que esse adiantamento sistematicamente de partidas do Flamengo? Adiantou o Bragantino e adiantou o Atlético Mineiro. Porque eles embarcaram na história da carochinha de encurtar o brasileiro para depois só ter a disputa da semi e da final da Copa do Brasil. Isso prejudicou Flamengo, Palmeiras e o São Paulo. O São Paulo nem tanto, porque o São Paulo acabou caindo nas quartas da Libertadores. Prejudicou fundamentalmente Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras elogiou a medida. O Flamengo protestou contra a medida. Não teve efeito nenhum o protesto do Flamengo. E agora nós teremos esse calendário ainda com uma partida durante a data FIFA, no dia 15 de novembro, com o Flamengo extremamente desfalcado. Pedro, tem elenco pra quê, porra? Nós vamos pra dentro. Mas é direito do Flamengo ter os caras, velho. Como é que pode você, torcedor do Flamengo, se posicionar dessa maneira? É lógico, não tem jeito, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Nós vamos ter que encarar, nós vamos encarar. Agora, tem que ter crítica, tem que ter protesto, senão, meu amigo, eu sei que meu protesto aqui não vai valer de nada, mas eu sinto que é o meu pensamento. Entende? Bom, vamos avançando aí. Bruno Henrique, em entrevista à Flamengo TV, destacou os próximos passos do Flamengo no Campeonato Brasileiro antes da finalíssima da Libertadores. Ele falou, a Daniela Boaventura, repórter jornalista da Flamengo TV, olha, a expectativa é muito grande, né? Sabendo da responsabilidade e do que a gente tem pela frente. Mas é como sempre o Felipe fala, é jogo após jogo. Antes da final, a gente tem o Brasileirão ainda pela frente. Jogos para poder disputar e cada vez mais estar ali brigando por esse título que a gente também quer conquistar. Então, diante desses jogos que a gente tem, é nos preparar bem para poder chegar no dia 29 melhor ainda. Basicamente isso. Apesar da CBF fazer de tudo para acabar com o Campeonato Brasileiro, é disputar o Brasileiro até as rodadas derradeiras, a final da Copa Libertadores da América. Meus amigos, o negócio é o seguinte, o Flamengo tem proposta para fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, meus amigos. Pois é, mais uma vez, mas, entretanto, aguarda o calendário de 2026 para decidir. Caso vença a Libertadores, o Flamengo viajaria ao Catar logo depois da disputa do Campeonato Brasileiro para disputar o Intercontinental da FIFA. Se for a final, o elenco entraria de férias no dia 18 de dezembro, com a final no dia 17, diante da equipe do Paris Saint-Germain da França. O título da Libertadores também coloca o calendário de 2026, a Recopa e a Sul-Americana, né? A Recopa Sul-Americana, aliás, que vai ser disputada contra o campeão da Sul-Americana, que vai sair de Atlético Mineiro e Independiente del Valle nos dias 18 e 25 de fevereiro. Em caso de título brasileiro, o Flamengo disputaria também a Supercopa do Brasil no dia 24 de janeiro e iniciaria o Brasileirão no dia 28. A comissão técnica tem um grande desejo de fazer mais uma pré-temporada no exterior. O Felipe Luiz aprovou a ida aos Estados Unidos nesse ano por ter um maior controle sobre as atividades, alimentação, sono e integração dos jogadores, caso a possibilidade se concretize. Orlando, na Flórida, é o local favorito, meus amigos, tá? Essa é a informação. O GE. Globo publicou também, mas depende aí qual vai ser o futuro do Flamengo. Tomara que seja campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro, campeão da Recopa, enfim, de tudo. Mas a gente sabe que é difícil pra caramba. Enfim, 24 dias pra final da Liberta, meus amigos. Olha, eu queria fazer uma digressão nesse vídeo aqui
acaba envolvendo o Flamengo de certa maneira, mas expressar o meu repúdio à deselegância do senhor Oswaldo de Oliveira e do senhor Emerson Leão durante um evento que estava acontecendo, acho que na CBF, né? O Ancelotti estava presente com eles no palco e com muita deselegância o Oswaldo de Oliveira falou. E de forma ríspida. Quando o Ancelotti for embora depois de ser campeão, tomara que volte um treinador brasileiro ao comando da seleção brasileira. Ele treinou o Shabab Al-Ahly do Emirados Árabes, ele treinou o Kashima Antlers do Japão, entre outras equipes de fora. E o Leão falou: eu sempre disse que não gosto de técnicos estrangeiros no meu país e não mudo de opinião. Mas nós, treinadores, somos os culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Leão treinou o Shimizu Pulse, do Japão, o Verdy Kawasaki, do Japão, Vissel Kobe, do Japão, e o Al-Sadd, do Catar. Essa tempestade de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, e agora um deles chegando ao ápice, que é a seleção brasileira, aconteceu em razão do que o velhinho Jorge Jesus fez no Flamengo em 2019 e aconteceu em razão, tá, do... como é que eu posso dizer? Das ideias ultrapassadas dos treinadores brasileiros. E eu repudio completamente essa conduta com qualquer treinador estrangeiro, por mais que eu tenha discordado do Ancelotti dele ter falado que a seleção é prioridade, eu vou sair em defesa dele aqui, sobretudo porque foi um estrangeiro, foi um português, que virou ídolo do Flamengo, ganhou a Libertadores e o Brasileiro e limpou a alma do rubro-negro 38 anos depois sem ganhar a América. Então vou defender o Ancelotti. E a Federação dos Treinadores emitiu uma nota do futebol brasileiro repudiando também esse tipo de situação. Agora, eu vou repudiar mais outra situação, que a Conmebol estuda, segundo o New York Times e o The Athletic, realizar a final da Libertadores fora da América do Sul nos próximos anos. Não é nesse ano. Aí eu lhe pergunto, o nome da competição é Libertadores da América. Correto? E os caras querem disputar a competição fora da América. Quem sabe até em países que colonizaram a América. Como é que pode isso? Já tirou os 2 jogos, que dava a oportunidade do cara ir no jogo aqui no Rio de Janeiro. Mas beleza, tá sendo na América. Agora quer tirar da América do Sul. Eu realmente não consigo entender isso. Mas enfim, se você discorda, tem que ser mesmo, Pedrão, que se dane. Eu acho que tem que ser aqui na América do Sul. Vê se a Champions League sai da Europa. Pessoal, Flamengo trabalha para que Pedro volte a atuar daqui a 2 semanas no Fla-Flu do dia 19. A expectativa é de que o atacante volte a treinar com bola na semana que vem. A ideia do departamento médico do Flamengo é que Pedro jogue a final da Libertadores com o braço imobilizado. E a ESPN Brasil soltou essa informação, confirmo. E o Felipe Luiz está todo bobo, viu? Porque cada dia que passa, aumenta as esperanças do treinador do Flamengo em poder utilizar o atacante Pedro. E lógico, eu fico muito feliz com isso. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.